Boa tarde, queridos irmãos de Souzas, graça e paz aqui, Pastor Joel, representando a Igreja do Nazareno, do Ministério de Casais, e eu, minha esposinha Renata, vamos entregar hoje mais um devocional para vocês, tá bom? Mateus capítulo 19 relata um momento em que Jesus está sendo cercado pelos fariseus na Judéia. Eles começam a questionar Jesus sobre o divórcio. Ele diz: mestre, é lícito repudiar a mulher ou não? E Jesus diz assim: olha, Moisés permitiu, né, o divórcio, porque o coração de vocês é duro. Deus permitiu o divórcio por causa da dureza do vosso coração. Parou para pensar nisso? Malaquias 2, verso 16 diz que Deus odeia o divórcio. O divórcio não está nos planos de Deus. Mas olha só a lógica judaica, para qualquer um que vá esmiuçar um pouquinho esse texto, entender o contexto, é que o judeu, quando ele tirava a garota de casa e casava, e qualquer coisa que desabonasse nele, qualquer coisa que a garota o desagradasse, quer a comida, quer qualquer coisa que fosse, ele tinha a liberdade de devolver para a família, e ela era então repudiada. E ficava então como repudiada. E ele dava carta de divórcio para ela. Então que vida difícil da mulher naquela época. Mas hoje igualou. Se algo desabona o marido, se algo desabona a mulher, tanto um como o outro fazem no casamento o test drive e vão cada um viver sua vida. Mas não pense que nós não vamos dar a Deus satisfação da nossa primeira aliança. Não pense que nós não vamos dar para Deus satisfação do nosso casamento. Você está enganado. Deus vai cobrar as nossas alianças. No Antigo Testamento, uma aliança cobrada, quando era cobrada, porque foi quebrada, ela era cobrada com sangue. Ela era cobrada com morte. O preço de uma aliança quebrada é a morte. Já parou para pensar quando nós proferimos essas palavras diante de um casamento, por exemplo, até que a morte os separe? Você já viu um divórcio? Já viu um casamento, um local onde a família se reunia antes, aquela mesa lá alegre, aquele ambiente gostoso, e depois que entrou o divórcio, entrou a morte. A casa não é mais a mesma, o jardim é abandonado, a tristeza nos cômodos, há pessoas machucadas, filhos machucados, e às vezes são por causa das coisas bestas. Nada, a represa ela não rompe da noite pro dia, o divórcio ele é só o fim. Você não chegou no divórcio da noite pro dia. A represa não rompeu por causa da gota excedente, por causa do volume de chuva. Ela já rompeu lá atrás, quando havia uma pequena fissura e não foi consertada, quando havia uma pequena rachadura e foi ignorada. O casal tem se machucado, tem se sobreposto ao outro, as vontades, as manias, não tem acertado as contas como se deve, colocado as cartas na mesa, e depois nós, pastores, temos que lidar com um casamento quase que irrecuperável, porque a represa não foi acertada lá atrás. E por causa dos dias de hoje, a facilidade que se encontra hoje, no mesmo dia, dentro do mesmo mês você está divorciado. Então a facilidade de cada um viver a sua vida, as pessoas pensam que Deus está alheio a isso. Talvez hoje você vá ouvir isso e no teu coração está que você vai arrumar sua mala, vai voltar para a casa da mãe, vai voltar para a casa do pai, vai morar sozinho. No teu coração está que você não pode mais investir nesse casamento, você já está aí pronto para ir embora. Ouça, Deus odeia o divórcio e Ele pode restaurar o teu casamento. Eu tenho falado todos os dias que Deus restaura o coração do pai ao filho, do filho ao pai. Ele é o reconciliador, Deus da paz. Ele pode entrar com perdão, Ele pode ajustar essa represa que está prestes a romper. Coloque agora teu casamento diante de Deus, teu relacionamento diante de Deus, a tua família diante de Deus, para que Ele restaure, para que não seja preciso o último recurso, o divórcio. Porque o divórcio é morte. Pense nisso. Olhe para o teu cônjuge, olhe para a tua esposa, olhe para o teu esposo. Veja que vocês podem acertar, o perdão entrar, a palavra dura ser retirada, a palavra de maldição ser retirada, os ferimentos, a reclamação de coisa besta, de roupa, de comida, de sujeira, de filho, coisa que vocês podem se acertar, coisa que pode ser discutida, entrar num bom termo. Acerte agora enquanto é tempo. Em o nome do Senhor Jesus Cristo.